desagradáveis e... Ai, obrigada, Cris. E calamitosas nas nossas vidas, né? E até infelizes que nos fazem sofrer, enfim, e tudo mais. Pode passar, Cris. Tati, Oi. se eu adicionar mais algumas informações aí, dá para Tá. voltar lá? Claro, eu só vou fechar a porta aqui, tá? Então, gente, o que ele diz ali? Que a alienação mental é quando a gente está ausente do nosso psiquismo. Então, uma ideia, um impulso, um obsessor, um instinto, ou vários ao mesmo tempo, tomam conta do nosso psiquismo, porque nós estamos ausentes. E ele caracteriza o Manuel como uma aprovação. O que é uma aprovação? É uma prova que você tem que passar e superar. Se você continuar revoltado na prova, você vai para o processo expiatório, que aí não tem jeito. Você vai sofrer as consequências de todos os seus atos. E o que ele fala? Mas ele diz que essa alienação, que é uma prova, não é? Que se superada, você tem de volta as suas potências, e nós já estudamos as potências, né? Dentre delas, a capacidade de discernir, a inteligência, o sentimento adequado, o pensamento bem direcionado, né? Senão, você vai para o processo expiatório. Ele diz ali, ó, uma das primeiras características do alienado e dessa aprovação é que você não tem raciocínio sobre aquilo que você está passando, sobre a prova, sobre como sair dela, sobre como se movimentar dentro desse turbilhão, dessa tempestade. Porque isso gera situações calamitosas, a gente se desespera, a gente acaba fazendo mais besteira do que deveria e trazendo mais infelicidade do que deveria. Então, qual é o caminho? O caminho é sempre você respirar, se acalmar e orar. E pedir para Deus que Ele te mostre, né? Qual é essa saída, para que essa provação ela vá diminuindo a intensidade e você consiga alguns movimentos fora da alienação. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Oi, gente. Pode Sim, continuar. Jorge. Sim. Vejam, vamos pegar exemplo como a Tati falou, quantas provas vocês têm passado e quantas vezes nós realmente não temos capacidade de raciocínio, a gente acaba se revoltando mais ainda. Ou vai para uma resignação passiva de que achar que tem que sofrer, de que tem que aquilo lá é bom, e na verdade não é, aquilo lá tem um objetivo, que é devolver para você, para nós, para todos nós, as nossas potências, a nossa liberdade de pensar, de agir, de criar, de sentir coisas boas, etc, etc. Então, pode ver quantas e quantas vezes nós passamos por situações, por provações, e a gente ficou mais perdido do que nunca dentro da prova, por causa do processo de alienação. E porque nós já fomos repetentes em provas anteriores. Então, a contração ela vai aumentando. Então, nós precisamos de uma flexibilização de novo, através de uma resignação dinâmica em olhar para a coisa e buscar as causas e buscar as saídas dentro da lei de Deus, dentro da lei do amor, para que isso não fique tão calamitoso, desagradável e infeliz para nós. Aí eu vou fazer que nem a Tati. Faz sentido para vocês tudo isso? É assim que ocorre na vida de todos nós? Cadê a Tati? Já voltou? Tô aqui. Ei, gente, faz sentido para vocês? Vocês já... É uma dúvida, a gente sempre pergunta isso aqui, né, Jorge? Mas é uma dúvida que a gente realmente tem, assim, se vocês conseguem realmente parar para pensar e ver o quão instantâneo é isso, né? Eu puxo ali um lado de um pêndulo e automaticamente ele me leva com a mesma velocidade lá para o outro lado, né? Vocês conseguem reparar isso na vida de vocês? Pode falar, Carlos. Oi, boa noite. Boa noite, quanto tempo? Pois é, eu sumo, né? Mas eu tô assistindo as minhas aulinhas pelo YouTube. Eu tô sabendo, que bom. Então, eu vou falar por mim. Por muitas vezes não, quase que sempre, vamos ser bem realistas.
Nós estamos num processo muito rápido da vida. A vida está no seu curso normal, mas nós estamos acelerando o processo. E aí a gente acaba não percebendo essa alienação, só percebe quando a gente tá dentro, né? Tá dentro do sistema, tá cometendo aquilo que é considerado errado. E aí você para, respira e pensa, eu não estou fazendo minha tarefa de casa. Hoje nós temos a informação. Vocês nos dão a informação. Quando nós observamos as pessoas no dia a dia, quando a gente tem essa capacidade de perceber, a gente acaba tendo todas as informações que a gente precisa. Mas pelo instinto, pela velocidade com que a gente está tocando a vida, que isso é errado, a gente precisa respirar, a gente acaba prolongando esse processo de alienação. Posso estar errado no que eu estou dizendo, me corrija, por favor. Não está errado, e acaba não prolongando, mas algo que me chamou a atenção na tua fala, que eu fiquei aqui matutando, que a gente funciona só dessa forma, né? Quando algo externo muito grande acontece e eu sou freado, é que eu paro e me arrependo, né? Porque senão eu não teria, né? Eu soltaria as rédeas e sairia ainda mais me endividando, digamos assim, né? Eu sei que isso é muito simples, mas eu não sei, me deu um encaixe, digamos assim, não sei, do quão profundo é isso, né? E do quão cego nós somos. Então, é isso mesmo que tu falou. É bem isso. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, é tudo isso. Tá maravilhoso, Carlos. Até quando ele fala assim, eu estou dentro de um turbilhão da vida, da própria vida, e não estou percebendo. Essa é alienação. Você está alienado do processo. Você não consegue ter uma percepção do que é real e do que é ilusório. Então, você está fechado dentro do círculo de ilusão. Esse círculo de ilusão é que traz as situações calamitosas, desagradáveis e infelizes, que você só vai ver isso ali quando tem a queda dentro da prova, né? E a queda dentro da prova ela é necessária para que você desperte para as potências, né? Para que você desperte para aquela necessidade de evoluir dentro do processo que você está inserido, seja ele qual for, cada um de nós tem o seu. Né? Então, ele não é ruim. O ruim sempre, como a Tati falou maravilhosamente bem, é a rebeldia. Se você colocar revolta, você vai para a expiação. E não pode ser a resignação passiva, né? De achar que tem que sofrer, que tem que carregar a cruz, que não sei o quê. Também não pode ser. É um processo sempre inteligente e ele sempre vai ser unigênito. Ele sempre vai ser de cada um. Ele pode ser análogo, ele pode ser semelhante, mas ele, no finalzinho lá, por minúcias, ele é unigênito, ele é de cada um. Tudo no universo é único, até o sofrimento. O universo é perfeito, né? Nós é que precisamos aprender a caminhar para ele. É só isso. E olha que a gente tem ajuda, viu? A gente claro, cada um tem que carregar o seu fardo, mas a vida ajuda a gente o tempo todo e a gente fecha o olho o tempo inteiro, né? Mas vamos lá. Pode passar para mim, Cris, por favor? Se as pessoas saudáveis se permitissem visitar, periodicamente que fosse, alguma clínica psiquiátrica ou mesmo outras encarregadas de atender portadores de enfermidades degenerativas como Parkinson, Alzheimer, câncer, hanseníase, é muito provável que se dessem conta da vulnerabilidade do corpo físico e dos seus processos de desorganização, optando por diferente conduta mental e moral. Eu acho que aqui a gente já falou e tudo mais, e comentamos em todas as aulas que a gente já sabe, né, que as nossas doenças, elas são o fruto de pensamentos e atitudes nossas repetidas, né, ao longo de toda essa linha do tempo que a gente comenta que a gente existe, né.
E não só doenças mentais, como a gente, ou neurodegenerativas ali, como ele traz, né? Mas todos os tipos de doença, né? E ele fala ali, é muito provável que se dessem conta da vulnerabilidade do corpo físico e dos seus processos de desorganização. E isso é muito verdade, né? Até depois, mais para frente, ele vai falar no quanto os sentimentos que a gente tem, eles contribuem para essa organização ou desorganização, né? E por mais que a gente saiba, a gente não se dá conta disso, porque a gente não perde tempo para ter raiva, né? A gente não perde tempo para ficar sempre em luta, em competição. Porque, no fundo, a gente não acredita, né? Na verdade, não confia em tudo isso, né? Quer falar alguma coisa desse slide, Jorge? Ou eu já posso ir passando? Pode ir, amiga, vai em frente, você está Tá. tão bem aí que eu... Compreenderiam de visu que os males atormentados procedem do espírito, podendo ser evitados com muita facilidade, em cujo labor seriam aplicados todos os recursos que se multiplicariam em benesses compensadoras. Isso pode passar também, né, amigo? Quer falar? Pode, nós estamos dando a aula do simulacro, né? Sim. É Não, pode que... passar. Uhum. Ilhadas, Vai, porém... Oi? nada, pode ir em frente. Ilhadas, porém, nas sensações mais imediatas, nem todas se encontram despertas para entender os reais objetivos da existência humana, optando pelo gozo incessante em vez da busca superior da felicidade. Que foi aquilo que a gente comentou até na aula de terça. Eu não sei se todo mundo chegou a participar ou teve a oportunidade de assistir depois, mas a gente está muito ligado apenas nos prazeres, né? Como a gente veio para cá para experimentar essa vida aqui com esse corpo que a gente ganhou, a gente está muito ligado nesses sentidos. Então, o real sentido das nossas encarnações a gente tem pouquíssima conexão com isso, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente corra atrás desses nossos objetivos e por mais que a gente coloque isso como objetivo na nossa vida, isso ainda é muito distante, né? Porque a gente busca pelos prazeres imediatos e não pelos prazeres eternos que a gente pode ter se a gente se abdicar desses prazeres rápidos que a gente quer ter, né? A gente tem essa até a carência, né, Jorge? Essa carência mesmo e esse buraco e esse vazio, e a gente quer preencher ele a qualquer custo, né? Mas sem raciocinar. Eu só quero preencher e deu. Mas eu não quero, eu não pergunto, eu não converso, né? Eu não me relaciono com esse buraco, com esse vazio, eu não me questiono, enfim. Eu não procuro saber de onde vem, né? E todo mundo tem, né? Claro que aqui a gente está falando de obsessão e tudo mais, simulacro, né? Mas todo mundo tem esse vazio dentro de si, né? E olhar para ele, às vezes, é muito difícil. Abrir o microfone aí, amigo. Não, ele está aberto. O Cezinha falou sobre isso aí, quando ele disse que está preso nos turbilhões da vida, né? E aí ele já não estou desperto, né? Daqui a pouco, quando viu, já caiu. Essa questão do vazio, a alienação acontece pelo vazio, né? Você fica buscando coisas ilusórias para preencher o vazio, e nessas coisas ilusórias é que acontece, o circuito mental se fecha em algo que não deveria, né? E sabe que isso é questão de uma parábola, a parábola do filho pródigo? E se você permitir dar só 2 minutinhos, né? Quando o filho mais velho vê Claro que que o filho sim. mais novo voltou, e ele diz para o pai, né? Pô, esse seu filho saiu, tal, no egoísmo danado, né? E eu sempre estive aqui contigo. Aí é uma coisa que me fez muito refletir, e eu pensei vários dias sobre isso. Nós estamos presentes, como o filho mais velho falou com o pai, não é? Ele disse: eu estou sempre aqui. Será que ele está sempre ali ou a persona está ali? A imagem que ele criou dele mesmo está ali, mas ele não está ali. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Nós vivemos relacionamentos, vivemos no trabalho,
Vivemos em todos os lugares, mas a gente não está presente. Porque a gente está no vazio, a gente está perdido, a gente está num país longínquo, como ele fala, ou a ovelha perdida, mas nós não estamos onde nós deveríamos estar, presente no nosso mundo, irradiando o que a gente tem de melhor, vivendo o que a gente tem de melhor. Por isso que as obsessões ocorrem, porque nós não estamos presentes em lugar nenhum. Vive-se casado 30, 40 anos, mas nenhum dos dois está presente. Nenhum dos dois consegue estar por inteiro, no sentido de completude, de todos os seus fragmentos juntos, e ele vivendo ali. Então, o que se vive são personas, né? Em determinados lugares usa uma, em outros lugares usa outra, e em outros lugares tem um simulacro, que você vai explicar para nós depois, né? O que é? Então, mas eu... eu tenho a impressão de que os slides do simulacro que tu me passou tinha a capa do livro, e era bem para o começo, né? Sim, eu não sei onde é que está, mas que eu te passei Então, completo, ô Cris, foi. será que tu tá na aula correta? Eu Olha estou o nome achando dessa... que não, por isso que eu Eu te também tô perguntei, né? achando que não, porque não chega nunca. E era no quarto slide, no slide aqui, eu até abri. Pois é, eu salvei essa aqui que o Jorge me passou, Obsessão e as Doenças e Simulacro. Mas não vocês é essa. botaram uma O meu- pulga aqui, eu vou o meu procurar não aqui se co- tem outra. Tem o meu duas não aulas co- no mesmo assunto, tem dois simulacros. O simulacro É que que nós Peraí, queremos aqui é eu o peraí. livro recebi, aqui Painéis eu Isso aí, recebi Obsessivos. não Tati. é essa. Então me Tem, eu passa vou te aqui. mandar. Isso, Tá, vou te mandar. fica mais fácil. E eu ali esperando incessantemente. Porque na segunda ou terceira slide ele já fala, inclusive, Sim, dos processos de atração, de como ocorrem e tal. Mas sim, foi bom, do aham. mesmo jeito, o bate-papo foi bom. Eu queria que É vocês, verdade. enquanto vocês fazem aí, bater um papo com o Tá, resto do grupo, tá vocês bom. entenderam a questão da ausência? Faz sentido para vocês, Cezinha, Helena, Juliana, todo mundo que está aí, Onara, Tinelli? Porque você estar fisicamente no lugar não quer dizer que você está presente. Sim, eu entendi. Para mim fez muito sentido. E, inclusive, quando tu falou, eu fiquei pensando, é meio como se fosse assim as nossas encarnações, né? A gente tá materialmente ali, mas espiritualmente a gente não tá, sabe? A gente não tá conectado com o nosso lado espiritual, a gente não tá conectado com a nossa verdadeira essência para estar ali naquele momento presente, né? De verdade, assim, consciente, vivendo aquele momento e entendendo ele. Então, quando tu falou, associei muito com isso, assim, matéria e espírito. Muito bem, Juliana, parabéns. É isso aí. Tanto que quando ele fala, ele diz assim, aquele seu filho, ele demonstra todo o egoísmo, toda a raiva que ele tem. E raiva e amor não são compatíveis, são energias que se separam. Então, na verdade, ele nunca teve presente, né? A sombra dele que estava mascarada é que estava presente. Ele escondia todas as coisas ruins que ele não queria que ninguém visse, mostrava algo que ele não era. E é interessante como Jesus coloca isso, esse modelo de comportamento. Isso é um modelo de comportamento arquetípico que todos nós vivemos. E ele fala, né? Eu estive sempre aqui, né? E, na verdade, ele nunca esteve lá. Nunca. Ele viveu com o Pai sem nunca estar lá, sem nunca amar o Pai, sem nunca dar o de melhor que ele tinha para o Pai. Ele era egoísta, ambicioso, ganancioso. Ele queria as coisas do Pai, mas ele não estava lá. Isso é importante nós refletirmos sobre isso, porque nós estamos vivendo isso agora. Agora, em todas as coisas que nós estamos fazendo, nós não estamos presentes por inteiro. Mas eu acho que nós somos assim em muitas circunstâncias jornaleiras na nossa vida, né? Nós, honestamente, nunca estamos presentes 100%, a gente está menos da metade. Até quando a gente vai rezar, a gente não está presente 100%, Perfeito. né? A gente Nós não estamos presentes em lugar nenhum, não é 60, 50, nós estamos presentes nunca. Nós temos uma faíscazinha só. Mas mesmo essa faísca é por causa de Deus, não é por causa da gente.
Porque a nossa forma mental, Tinelli, é de separação, é de ir para o país longínquo, é de se tornar um perdido, né? Como ele coloca na ovelha perdida e no dragma perdido. Esses conteúdos, Tinelli, que precisa pensar e raciocinar e movimentar-se de forma diferente. Mas é isso, vamos continuar aí com o simulacro, que está muito bom. Agora com o simulacro verdadeiro. Na verdade, eu não tinha esse slide. É porque eu tinha passado para... Eu passo as aulas para cada uma, né? Então, a Tati tinha. Tá muda, nega, tá muda. Por isso que eu falando um monte aqui, por isso que eu perguntei, vocês começaram alguma coisa na aula passada? Porque eu achei que a gente já estava na metade da aula, sabe? Mas vamos lá, então tá aí, gente, ó, o que eu prometi para vocês. Esse aqui, na verdade, é um estudo de caso, o Jorge sempre fala desse livro e sempre traz, né? Acho que as últimas aulas foram retiradas desse livro e que tem um conteúdo absurdo, né? É muito legal a gente pegar um livro espírita, digamos assim, né? Porque ditado por um espírito, foi escrito por um médium que a gente conhece bastante, e agora trazer para esse universo que a gente estuda e compreende, né? É muito legal porque não é apenas... A gente apenas não lê, mas entende tudo e o porquê de tudo, né? E isso é muito legal. Então, o Jorge, que fez essa aula, tirou essa parte do simulacro do capítulo 6, do livro Painéis da Obsessão, tá? Pode passar, Cris. Aí o Jorge é fã do Manuel Filomeno de Miranda, eu esqueci de falar. Examinando a enfermidade em Argos, apresentei-lhe a questão que me inquietava. Vemos, igualmente, a presença de algumas entidades que não lhe são simpáticas, distinguindo-se mesmo algumas que não negam a hostilidade que lhe dedicam, agredindo-o violentamente. Isso aí eu acho que não é só do Argos, não. Acho que a gente está cheio aqui também, se a gente conseguisse ver. E eu, principalmente, agora, nesse momento, ia estar cheio aqui. Estaremos diante de uma obsessão que, de alguma forma, lhe afetou a organização física. Olha isso, gente, já no primeiro slide, né? A gente sempre fala de obsessão, a gente sempre fala dos efeitos da obsessão no nosso psiquismo, no nosso comportamento, mas olha o que ele trouxe ali agora, o autor. Estaremos diante de uma obsessão que, de alguma forma, lhe afetou a organização física, do corpo físico dele. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Claro que a gente já conversou muito sobre isso, sobre as obsessões e o que causam na gente, principalmente no psiquismo, ou que elas estão ligadas a doenças e tudo mais, mas vocês já tinham parado para pensar que isso afeta a organização, o sistema físico como um todo? Eu confesso que eu não... Dessa forma que o autor trouxe, eu não tinha parado para pensar assim. Justamente porque eu acho que a gente pensa nisso como algo separado, né? A gente ainda se vê separado, né? Voltando para a aula de terça-feira, né? Da tríade que a gente conversou. A gente não tem como isso acontecer alguma coisa com o nosso... que seja a nível espiritual, né? Que cause essa... desordem a nível espiritual e que isso não afete a nossa organização física. Eu digo isso porque parece muito que quando a gente fala de obsessão é algo que vai ser momentâneo, né? Então está sendo obsidiada, a doença está acontecendo. Parou de obsidiar, a doença não acontece mais, ou eu estou livre e tal. Não, existe toda uma organização, né? Eu preciso colocar, como se eu precisasse colocar o meu corpo e todo o meu ser nos eixos, né? E não só o meu espírito. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas é que eu achei isso logo no primeiro slide, eu achei isso muito
muito profundo até, né? Porque a gente acha que não, a gente acha que é algo que é ali que está acontecendo momentaneamente e que depois volta, tende para a sua normalidade, né? Pode passar, Cris. Jorge, quer falar alguma coisa? Não, amiga, vamos em frente. Como o irmão Miranda não ignora, retrucou Serena, todos nós somos o resultado das experiências adquiridas pela vivência no campo da evolução, que foi o que a gente já falou agora, né? Há uma larga estrada que ficou para trás, percorrida a penates de dor e sombra. No entanto, desdobra-se à frente um imenso trecho virgem a percorrer, a terra, né? Ninguém logra avançar com êxito se não rompe as cadeias com a retaguarda, né? Se a gente não rompe com o passado, né? Na qual estão as marcas do nosso trânsito. Pode passar, Cris. Ô, Tati, Oi? tem algo que precisa ser falado. Por favor, Cris, volta voltar lá. naquele... Ah, tá. Uhum. É que esse é a continuação daquele ali. Volta ali. Tá, mas eu preciso falar. Ninguém logra avançar com êxito se não rompe as cadeias com a retaguarda no qual está a marca do nosso trânsito. É preciso entender isso, Tati, e todo mundo. Todo mundo, quando pensa em evoluir, pensa que vai subir. Não é. Você vai descer. Você vai ter que reparar os erros que você fez contra os outros e vai ter que viver a sua sombra, sentir a sua sombra, até que a energia seja diluída. Então, aqueles que se imaginam que vão virar santo de uma hora para outra, pode esquecer. Primeiro você tem que descer, viver todo o seu ambiente, né? Reparar todos os erros que você fez com todo mundo, viver a sua sombra, depois você sobe. E é o que ela diz ali. Não há avançar com êxito sem descer primeiro. Era isso, Tati. Obrigado. Obrigada também. Eu acho que esse a gente pode passar, né? Esquecidos de viver desde ontem as leis de amor estabelecidas pelos códigos da vida, fizemo-nos verdugos do próximo, na caça ao prazer, exorbitante ao poder alucinado, oferecendo culto ao personalismo e às viciações em que estagiamos largamente, sem intentarmos vencer os instintos mais primários. Para conseguir o que nos aprazia, conforme muitos ainda o fazem, não trepidávamos em ferir, chocar, destruir e infelicitar. E isso não é no passado, né? Isso é hoje. A gente vive numa competição aqui alucinada por ter razão, né? Como se isso fosse ditar o nosso valor pessoal, parece, né? E a gente precisa ter esse poder. A gente é sedento pelo poder. Aquele mesmo poder lá da queda que a gente queria ter quando nos foi dada liberdade. Então, a gente ainda é muito sedento por isso. E a gente ainda é muito instintivo. Então, a gente está toda hora aqui ligado nas nossas demandas externas, né? Muito pouco ligado e muito pouco me relacionando com esse meu campo ali, onde ele traz, né, as leis do amor, estabelecidas pela vida, por Deus, enfim. Que a gente não consegue ouvir, né, o que acontece dentro da gente. Então, a gente está sempre ligado nas demandas externas e são elas que ditam a nossa vida. E para tudo, a nossa vida externa nos guia e nos comanda. E era para ser o contrário, né? Não digo só em relação a sentimentos e a tudo. Tudo o que a gente vive, a gente dá o poder e a gente dá... como que é a palavra? A gente dá... Me faltou a palavra agora, como se a gente desse importância demais, sabe? Tudo, a gente está inserido aqui nesse mundo material e não é em vão, a gente precisa disso para experimentar, né? A gente precisa disso, mas é como se a gente só desse sentido ao nosso mundo interior quando ele está em desordem.
Porque quando ele está em ordem, eu não me percebo. E quando eu digo está em ordem, é ordem entre aspas, né? Porque ainda está em desordem, só que é algo que é como momentos que a gente tem, digamos assim, de paz e tudo mais, que foi o que o Carlos trouxe ali no começo, né? De que a gente só se arrepende quando algo acontece. Mas muito pouco a gente para se estudar quando está tudo tranquilo, digamos assim, quando a minha vida exterior está indo conforme eu acho, meu ego acha que é ideal, né? Então, se não tem o atrito, a gente não sai do lugar, a gente fica ali estagnado mesmo. E aí se reúne 2 horinhas por semana para conversar, e é isso. Fala, Jo. É que tu falando dessa forma me lembrou de uma frase que eu adoro, que uma vez a Maria Laura usou em uma aula e eu nunca esqueci dessa frase. É alguma coisa assim, tipo, olhadas dos céus, as coisas da terra, porque estão longe, parecem pouco importantes, ao passo que são importantes as do céu porque estão próximas. E olhadas da terra, as coisas do céu, porque estão longe, parecem de menos importância, enquanto que as da terra, porque próximas são importantes. Essa frase, para mim, assim, ó, eu adoro ela, e eu acho que ela encaixa com tudo, e eu amo essa frase, porque para mim ela significa exatamente o que a gente está fazendo aqui, sabe? Por que eu tô olhando para cá se eu sou de lá? Eu tô aqui, mas eu sou de lá, eu sou um espírito, então eu tenho que olhar para lá. Vivendo aqui. A Ju voltou maravilhosa, né? Só eu que acho ou vocês também? A Ju tá demais. Pode passar, Cris. Eu peço para a Cris passar um slide, daí eu fico esperando se vem o Tati. Renovando a paisagem mental, porém, com as almas mutiladas pelos delitos praticados, mudamos a forma de pensar, mas não de agir. A gente só não mata hoje, né? A arrogância e a presunção, geradoras da prepotência, não se subordinam à lídima humildade nem ao serviço fraternal desinteressado. Eu queria que vocês participassem, queria ouvir de vocês, tá? Por que é tão difícil para a gente ser humilde? O que vocês acham? Pode falar, Carlos. Eu voltei falante. Bom. Eu acho que, mesmo que seja inconsciente, nós temos uma necessidade, né, de ser melhor do que o outro. Nós temos uma necessidade de mostrar, seja pelo material, a gente tem uma superioridade, a gente acha que a gente tem uma superioridade perante ao outro. Então, acho que por isso que nós não temos essa humildade. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, né, de muitos preconceitos, de muita vontade, de muitos desejos, para podermos entender o que realmente é humildade. Eu vejo assim, ó, posso falar por mim, né? Eu fico me observando, e aí eu chego a uma conclusão, eu falo assim, cara, você não é 10% daquilo que você pensa que você é. Mas estamos caminhando, né? Precisamos continuar. Ótimo. Eu vou comentar depois, Helena está com a mão levantada também. Eu vi que a Maria Atinelli também abriu o microfone. Vamos falar, gente. Então, eu acho que é porque a gente não conhece de fato a humildade, né? Já falamos sobre isso, né? Eu acho que é difícil ser porque a gente não conhece o que é ser humilde de verdade. Essa é a minha opinião, né? Como é que eu vou ser algo que eu não conheço de fato? Só isso que eu gostaria de falar. Sou Maria. Na minha opinião, é que a gente às vezes tem vergonha de mostrar humildade, né? Porque depende da circunstância onde a gente está, com as pessoas que a gente
que está, ver as pessoas que se sentem tal, e a gente, sendo muito humilde, se sente até num ponto de se envergonhar de ser humilde. Então, a gente falsamente faz uma aparência de ser igual, né? De tentar ser igual, esquecendo a humildade. Mas isso, no fundo, para muitas pessoas, eu acho, não falo para o meu caso, sentia-se até em vergonha, né? Mas eu aprendi a viver na humildade sem vergonha, fazendo todos esses cursos de uns anos para cá, né? Porque tenho conhecimento filosóficos, né? Mas antes era como uma vergonha ser muito humilde, era como ser muito pobre, né? Mesmo estando bem vestida, é como se dizer que você era muito pobre, né? Então, era melhor se sentir um pouco prepotente e arrogante para se sentir alguma coisa, para se sentir alguém ou igual aos outros, né? Porque tem muitas circunstâncias da humildade, né? Então, agora não me interessa, eu sou humilde e pronto. Quer dizer, se quer me chamar de pobre, pode me chamar, né? Não tem nenhum problema. Não vou me ofender, porque agora eu conheço, né? Agora eu sei que a humildade é muito melhor de se ficar se sentindo alguém que você não é, né? Então, são muitas circunstâncias da humildade, né? Obrigada, Maria. A Cris está com a mão levantada, depois o Carlos quer falar também, é isso? Isso. Eu levantei a mão. Estou mais quieta aqui porque tinha muito barulho. Nós comentamos na aula passada até sobre essa questão do por que a gente precisa ser melhor que os outros, né? E esses dias, numa conversa ali com o Jorge, me veio o pensamento, e vou repetir o que a gente falou na terça-feira, e faço essa pergunta, né? Por que a gente tem a necessidade de reconhecimento? Por que a gente precisa ser o melhor em tudo, né? A gente precisa que alguém diga que a gente está bonito, que a gente falou bem, que a gente se coloca de uma maneira adequada, passando desde a parte material, da forma como eu me comporto, como eu me apresento, né, forma intelectual e todo o resto. Então, por que a gente tem essa necessidade? Porque tudo tem um fundo, tudo tem um fundamento, né? E é um sentimento. Que sentimento é esse que faz com que eu busque reconhecimento? E que, consequentemente, me afaste da humildade? Porque a partir do momento que eu preciso de reconhecimento, eu estou trabalhando na arrogância, né? Então, me acho melhor, eu preciso me achar melhor que os outros para querer esse tipo de retorno para a minha vida. E pensando sobre isso, me vem a ideia do afastamento de Deus e da carência, né? Porque a carência e o medo, eles permeiam todos os nossos sentimentos mais íntimos. Então, eu e como todos os outros habitantes dessa terra, nós somos todos muito carentes. Então, essa necessidade que a gente alimenta no dia a dia, essa competição no trabalho, nos esportes, na vida como um todo, ela vem da carência, do vazio, né? Que a gente falava ali no começo da aula. Então, nós somos criaturas carentes, afastadas de Deus e buscamos esse preenchimento e esse amor, na verdade, no lugar errado, né? E aí a gente precisa se sentir melhor que os outros, né? E aí a gente trabalha no lado contrário, que é o da arrogância. E voltando a falar da humildade, ela independe das aparências. Porque existem pessoas muito humildes aparentemente, mas que têm uma arrogância gigante dentro de si, e o contrário também, né? Tem pessoas que se vestem muito bem, que vivem com certo conforto material, mas que têm uma humildade muito grande. Então, esse olhar mais profundo a gente precisa ter, né? Esse olhar além das aparências, né? Qual é o meu pensamento? Como eu me sinto em relação ao outro? É isso, né, Gabriela? Obrigada também, Cris. Pode falar, Carlos. Foi muito esclarecedora a fala da Cris. Eu acho que a gente não sabe o que é humildade. A gente já experienciou isso. É seguir os ensinamentos do nosso grande mestre, é tentar chegar próximo a ele. O que é ser humilde?
E eu também acho que essa arrogância, essa soberba, essa necessidade de se sentir mais, se sentir superior, vem do que a Cris comentou, vem do medo, vem de uma carência, porque nós temos medos, a gente tem medo de mostrar na nossa essência quem realmente nós somos. E eu espero que um dia a gente perca esse medo, né? Que a gente possa ser realmente, mostrar a que veio, né? É isso. Fala, Ju. É que eu acho que nesse momento, Carlos, não é nem medo de mostrar quem a gente é. Eu acho que nesse momento a gente não sabe quem a gente é. Isso. Eu acho que a gente não tem consciência da quantidade de coisa que a gente pode fazer e da quantidade de poder que a gente tem de transformação, de autotransformação e de ser exemplo e inspiração para o próximo, sabe? A gente não conhece a nossa verdadeira profundidade e tudo que a gente carrega dentro de si. Tipo, todo esse amor que a gente tem de Deus que está dentro da gente, a gente não conhece, a gente não se aproxima disso. Então, eu acho que não é nem medo de mostrar para o outro quem a gente é medo de saber quem a gente é, sabe? É isso mesmo. Concordo. E lembrando que nós já somos a humildade, né? Nós somos tudo isso. E tudo o que a Cris falou foi realmente muito esclarecedor, porque é como se a gente colocasse camadas por cima do que a gente é, né? Então a gente perdeu de vista. E tudo isso está muito ligado com essa sensação, né, de poder e de prazer, né? E é algo que também eu penso está muito relacionado ao erro, né? A gente não... A nossa mente, ela entende tudo tão infimamente, né? Ou tudo tão ao contrário que a gente não se dá conta de que para o nosso nível evolutivo a gente precisa do erro, né? A gente aprende através do erro e isso parece que choca com a nossa imagem, né? E com essa nossa busca pelo poder. Então, a humildade, ela passa longe mesmo, porque a gente nunca quer errar, a gente nunca admite errar, né? A gente quer acertar sempre, porque isso vai de encontro com o valor que eu acho que eu tenho, né? E como o Carlos falou, o Carlos, na verdade, trouxe que nós não... eu não sou nem 10% do que eu acho que eu sou. Na verdade, tu não é nada do que tu acha que tu é outra coisa completamente diferente, né? Eu, tu e todo mundo, né? Então, eu acho que falta muito para a gente ainda, porque a gente está muito agarrado a essa imagem que a gente acha que a gente é. Falta muito para ser humilde, porque falta muita vontade de largar essa imagem que a gente tem da gente, né? A gente é muito apegada a ela. A gente passou anos vivendo dessa forma e agindo dessa forma, e eu não quero largar, né? Então, a humildade é algo que não está nem nos meus planos, não tenho como objetivo isso na minha vida, é distante, né? Mas adorei que todo mundo participou. Só senti falta de uma pessoa. Cadê? Cadê? Cadê ele aí? Estou aqui absorvendo todas essas informações aí. Está tudo maravilhoso. Tem muita coisa para absorver. Verdade. Vamos Ô, lá, Tati. Cris, pode... Oi? Agora botou. Vamos lá. Não, essa tua fala em relação ao contrário, né? De ver. Ontem a gente estava numa conversa muito bacana lá na Casa Espírita que eu frequento às quartas-feiras, e é importante esclarecer, né, essa questão do ver, porque como a gente tem essa imagem, esse apego à imagem, a gente não se perdoa muitas vezes, ou se culpa, vamos dizer assim, por ver a nossa sombra, né? Como se a gente quisesse afastar da gente mesmo uma coisa que
é inerente, né? Que é nossa, não tem como. Então, é um contrassenso. Então, eu quero afastar uma parte de mim que só eu integrando essa parte que eu vou conseguir caminhar, né? Então, a gente faz esse serviço contrário. E perceber isso é muito, muito sério, porque a partir do momento que eu tenho um comportamento, aí vamos usar a questão da humildade e da arrogância, né? A partir do momento que eu estou trabalhando para colocar luz nessa minha sombra, no caso, nesse espectro, né? Especificamente, e que eu vejo em mim, no momento até que eu estou ali, na hora, né? Tendo um comportamento de vaidade, é muito bacana. Então, muitas vezes a gente deixa de, até dentro das próprias casas espíritas, né? Ah, fez uma exposição, fez alguma coisa, qualquer um de nós aqui faz uma aula, não vou me elogiar para que a pessoa não se sinta envaidecida ou coisa e tal. O que eu estou fazendo quando, né, eu não faço esse movimento? Eu estou poupando o outro do quê? Né? De ver o outro lado, de ver o contraste. Então, a vida oferece para a gente muitas oportunidades. Então, se num momento eu me sinto envaidecida, vamos dizer assim, é a vida me dando oportunidades para que eu enxergue isso, não para que eu perpetue esse comportamento como eu venho fazendo há várias encarnações, mas para que eu olhe para ele com outro olhar e veja que ainda existe e que então eu possa agregar isso, né? Que eu possa trazer essa parte de mim. E às vezes a gente evita esse tipo de olhar, né? Esse tipo de confronto, que não é um confronto, não gosto dessa palavra. Mas é isso, assim, então que a gente realmente possa olhar para as nossas sombras dessa maneira, né? Sem querer virar as costas para elas. Porque senão não tem crescimento, tem só ilusão. Porque se eu não me vejo, como que eu cresço, né? Como que eu faço? É isso. É isso aí, Cris. Obrigada. Vamos em frente. Os que se reencarnam olvidam aqueles que lhes padeceram a impiedade e arrojam-se em novas aventuras constrangedoras, mas se comprometendo e atirando débitos para frente, que os surpreenderão no futuro, mesmo quando pareçam esquecidos. Isso e esse ciclo continua, né? Diante de tudo isso que a gente falou, que a gente não olha para dentro da gente, né? E muito pouco a gente resolve dos nossos problemas, porque, como diz o Jorge, a gente só resolve o problema passando, né? Pelo problema. A resolução do problema está dentro dele. E eu jogo isso para longe de mim, como se estivesse afastado de mim ou como se não existisse, né? Porque eu não quero ver. Então, eu acabo preso nas mesmas situações. Olá, Maria e a Tati entraram. Eu acabo preso nas mesmas situações e presa às mesmas companhias, né? Então, acaba que eu estou sempre nesse ciclo. Eu muito pouco evoluo, né? E muito pouco ando para frente. Eu fico estagnada, né? Pode passar, Cris. Considerando que a revelação espírita vem hoje conscientizando os homens sobre a sua realidade espiritual, as leis kármicas que regem a vida, os deveres morais que devem ser levados em conta, a vivência evangélica como pauta de comportamento, ainda assim defrontamos criaturas distraídas que esperam receber sem dar, merecer sem qualquer esforço para conquistar valores íntimos. Eu acho que defrontamos todas as criaturas, não? Acho que somos todas essas criaturas, eu arrisco dizer, né? E se a gente for parar para pensar, não é insanidade, chega a ser insanidade, assim, somos todos, né? Eu acho que não mudou muito, não, do contexto que ele estava falando ali, de algumas criaturas e para a gente, assim, eu acho que a gente se insere muito nesse contexto. Pode passar, Cris.
contam com o perdão para as faltas, mas não as desculpam no próximo. Gente, isso é o que a gente mais faz, né? Eu não sei vocês, vou levantar minha mão aqui, né? Mas isso faz parte da nossa vivência, que eu acho como encarnados, né, como seres humanos, a gente quer ser perdoado a todo custo, né, quer ser desculpado. Minha psicóloga sempre fala, né, a gente sempre está se desculpando, tipo, tira a culpa de mim, né, porque a gente quer ser perdoado justamente porque a gente não quer sentir culpa, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer que o outro se sinta culpado. Chega até a ser um comportamento cruel da nossa parte, né? Porque a gente sabe o quanto a culpa nos faz sofrer. A gente sabe o quanto a culpa ela cria buracos, digamos assim, no meu espírito e situações muito difíceis depois da gente se tirar de lá, né? E é como eu não desculpo o próximo, é como se eu quisesse que o outro tivesse nesse lugar também de dor, né? E como se ele não merecesse desculpa porque ele tem que ser perfeito igual eu e não pode errar. Então, eu não sei vocês, mas essa frase aí, quando eu estava estudando, contam com o perdão para as faltas, mas não as desculpam no próximo, é muito isso, porque a gente é sempre o primeiro a julgar, sempre. Sempre o primeiro. E no fundo é isso que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? A gente não se perdoa, a gente acha que a gente é a pior criatura do mundo. Esperam carinho que não gostam de retribuir. Admiram o trabalho, todavia somente em palavras, desde que não se dedicam a ele. Teorizam sobre muita coisa, não indo além do verbalismo. Como é compreensível? Iludem-se, mas não convencem a ninguém. É isso, gente. Teoria sem a prática, ela adianta até certo ponto, né? Adianta porque você tem nada impede da gente ter a teoria primeiro e depois praticar, né? A teoria, ela é muito importante, mas ela precisa formar essa unidade com a prática. Então, de nada adianta a gente, eu falo isso para mim, primeira pessoa que eu digo, na verdade, de nada adianta a gente estudar se a gente não levar para o nosso dia a dia, sabe? A gente fazia o grupo de jovens toda segunda-feira no Ceará. E era muito interessante porque a gente levava situações da nossa vida. E quando a gente abre, claro, aqui a gente sempre se expõe e fala, né? A gente virou meio que uma família. Mas eu ainda assim, acho que a gente fala e se expõe muito. Não que a gente devesse se expor, mas a gente conversa muito pouco sobre exemplos práticos, né? E nessas trocas que a gente tinha às segundas-feiras, a gente expunha o que a gente passava e os nossos pontos de vista, e geralmente a gente estava enxergando ali só um fragmento do fragmento de um fragmento. Então, quando a gente conversava sobre o assunto, tinha todo um esclarecimento, né? E seria muito legal que se a gente pudesse trazer isso para cá também. Por isso que eu perguntei da humildade, para saber um pouco mais. Tem mais perguntas que eu vou fazer mais para frente, mas eu acho que o que eu quero dizer com tudo isso é que a teoria ela é muito importante, porém a gente assimila ela com o nosso conteúdo mental. Então, eu vou assimilar a teoria e vou fazer na prática de acordo com o que eu entendi. Mas eu não entendo, eu entendo só um fragmento, né? E cada um é um ser único. Então, quanto mais a gente compartilhar, mais pontos de vista a gente tiver, é muito melhor para a gente. Para que a gente não fique estacionado num ponto de vista só. Né? Só aquilo ali que eu acho, eu aprendi que se resolve assim, é assim que eu aprendi, eu vou resolver mecanicamente. E não é, até porque o conhecimento ele está sempre em expansão, né? Então, é certo para esse momento, mas a partir do momento que eu evoluo, a verdade ela já é muito maior, né? Então, por isso que eu gostaria que vocês participassem também, porque a gente aprende muito. A gente dá a cara a tapa, mas a gente aprende muito aqui. Pode passar, Cris.
Oh, eu quero falar, não levanta eu ia a dizer. Ai, a Ju desculpa, quer falar. desculpa. Eu tô, Complementando só o que estava falando, Tati, eu acho que talvez a gente tente muito pegar a teoria que a gente estuda e tornar ela uma prática, sabe? Tipo, aquilo ali eu aprendi no evangelho, aquilo ali eu aprendi na aula, então eu vou pegar aquilo ali e vou aplicar no meu dia a dia. Eu acho que a gente tem que começar a fazer o contrário, entender que a nossa prática diária, alguma coisinha ali do nosso conteúdo a gente tem. Então, analisar nossas atitudes, tentando entender que aquilo ali também está imbuído dentro da nossa teoria, sabe? Tentar pegar tudo que a gente estudou, tudo que a gente conhece nesse momento e tentar enxergar aquilo ali dentro da nossa prática. Não tipo assim, eu sei a teoria e agora eu vou aplicá-la. Porque eu acho que assim fica mais difícil, mais trabalhoso da gente conseguir fazer, porque daí a gente vai ficar se forçando a fazer algo sempre perfeito. E quando a gente observa a nossa prática e coloca a teoria em cima da nossa prática, a gente consegue enxergar que sim, algumas coisas a gente já consegue mudar, mas outras a gente ainda pode melhorar. Então, acho que o que tu tá querendo dizer é isso, sabe? De pegar a teoria e analisar a partir da... Não, pegar a prática e analisar a partir da teoria. Perfeito, Ju. Muito perfeito. Se a gente pudesse fazer só um pouquinho, né, todos os dias. O problema é que a gente faz quando o caos ele já está instalado e aí vem aquela sensação de arrependimento. Mas vem a sensação de arrependimento porque a gente errou. E não porque a gente é humilde o suficiente para querer, nossa, eu quero aprender algo novo. Não, porque aí a gente errou. Aí a gente se sente ferido, né? Se sente vitimizado, se sente, sei lá, o que for. E aí sim a gente põe a mão na consciência e pensa, não, agora eu quero aprender. Né? É mais ou menos assim. Sendo que a gente podia aprender todos os dias, a todo momento, né? Se conhecer, tem tanta coisa para a gente conhecer dentro da gente. E não é tão mais fácil a gente conhecer quando está tranquilo, mas não, a gente gosta do caos mesmo. Pode passar, Cris. Deixa eu falar. Claro. Levantei minha mãozinha. Desculpa, eu não estou vendo agora mais as mãos levantadas aqui. Antes estava aparecendo para mim, agora não está mais. Desculpa. Não, é que eu só queria colocar que às vezes assim a gente quer aprender, né? Não, eu preciso aprender, mas não é um querer de verdade, é querer aprender só para não sofrer, sabe? É uma coisa assim imediatista, né? Eu quero aprender assim, para que as pessoas olhem, nossa, né? Olha como ela sabe, ou para evitar sofrimentos, mas não é uma coisa verdadeira de coração, né? Estou falando de mim, né? Não sei se tem mais alguém nesse time, mas estou falando de mim. É verdade, Helena. Mas enquanto for assim, nunca vai, enquanto a gente pensar assim, nunca vai acontecer dessa forma, né? Mas a gente continua pensando todos os dias da mesma forma e buscando por resultados diferentes, né? Jorge está quieto, Jorge quer falar? Pode passar esse, Cris, por favor. Estou ouvindo, amiga, estou aqui prestando atenção. Tá. Qualquer coisa, tu sabe que só abrir o microfone e falar, né? Só falar as duas palavrinhas mágicas. O Tati. A venerável entidade fez uma breve interrupção e logo prosseguiu. Nosso Argos deixou no passado graves compromissos, como você sabe, que o trouxeram à reencarnação. Graças à interferência superior que se faz necessário. Todo mundo botando a mão aí na consciência agora, o que está deixando para trás, tá? Você pode ver que nada fica solto aí nesse mundo. Então, já vamos resolver nossas pendengas agora. Desejando, honestamente, crescer para o bem, granjeou a oportunidade que vem desfrutando e agora se lhe alonga promissora. Foi advertido quanto ao natural impositivo de que aonde vai o endividado, o débito segue com ele. Quanto à sombra, acompanha o corpo que projeta. Achei altamente autoexplicativo, né? E isso tem a ver com duas coisas e que a gente vai falar mais para frente,
tem muito a ver, claro, com a nossa vibração, mas também com o que a gente traz dentro da gente, que é fruto do nosso passado, né? Então, por mais que a gente tente, como a Ju estava falando, por mais que a gente tente viver nessa teoria da boca para fora, a gente precisa lembrar que a gente está o tempo inteiro emanando, né? Então, e isso não mente, né? Então, não adianta nada a gente querer usar uma máscara de que eu sou bonzinho e de que eu não tenho problemas. Todo mundo tem. De que eu não tenho defeitos e de que a minha vida é muito plena, porque não é. A gente sabe, se a gente olhar bem, a gente sabe onde estão ali algumas, né, as maiores das nossas mazelas. Então, e não adianta colocar isso para fora, para baixo do tapete, porque a conta chega. E eu já vi, engraçado que o Jorge, ele é bem ligado nisso, no sentido de que ele até fala o que vai acontecer e como vai acontecer, né? E porque ele está sempre observando, né? Ele sempre fala, quando ele vem, pode ter certeza que tal coisa vai acontecer. E acontece, porque são frutos de comportamentos nossos, né? Então, e que a gente está cego no processo, ainda lançando esse tipo de comportamento, achando que vai ser impune, sei lá, ou que isso não vai dar em nada. Mas acaba dando, né? E muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Mas é isso. Pode passar, Cris. Mas o Pietro Baldi já dizia no livro Pensamentos, né? Que existem 3 estágios de conhecimento da lei. Ele estava mais ou menos assim, que quando a criatura conhece a lei em profundidade, é como se ela conseguisse prever o futuro. Porque não tem mágica, né? Existe uma matemática ali, um lançamento de trajetória. Então, a gente acaba vivendo como se isso não existisse. A maioria das pessoas talvez desconheça, nós aqui a gente já não pode dizer que desconhece, né? Então, a lei, ela é implacável, ela é justa, ela é econômica, né? Então, os movimentos que a gente faz vão trazer um futuro, seja ele de uma maneira ou de outra, mas não tem como a gente escapar desse lançamento, né? Eu acho isso muito maravilhoso. Mas é isso, vou passar aqui. Obrigada, Cris. Explicou-se-lhe a respeito... Gente, se alguém levantar a mão, vocês me avisam que eu não estou vendo, tá? Explicou-se-lhe a respeito da gravidade do empreendimento, considerando-se os vínculos que o atam aos adversários que ele próprio adquiriu e que estariam próximos em face dos impositivos da justiça divina, né? Se a gente não quer evoluir, a lei utiliza disso para que a gente evolua, porque a gente não tem outro caminho a não ser retornar para Deus, né? Pode passar, Cris. Cabia-lhe, como ainda lhe cabe, desenvolver um sério programa de iluminação interior, apoiado na ação honesta, sem disfarces nem pieguismos. Nem sei o que é isso, gente. A fim de ressarcir os erros e comprovar aos inimigos espirituais a autenticidade de propósitos na sua mudança de comportamento, no que conseguiria a modificação interior de uns e o perdão dos outros. Isso me lembrou algo que é até meio engraçado, assim, mas um exemplo que eu vou dar é que eu não sei se eu devia compartilhar ou não, mas quando eu comecei a passar por essas coisas assim, né, de obsessivas e tudo mais, um médium da casa espírita que nós todos aqui frequentávamos e frequentamos, chegou para mim e falou assim, tu tens que pedir perdão para esse espírito, porque tu... E eu desesperada e chorando, assim, com o que estava acontecendo comigo e na minha mente, né? E
eu, né, sem conhecimento de nada, assim, tu tem que pedir perdão, porque tu já fez algo para ele, então pede perdão, e reza e pede perdão. E eu, né, não tinha noção e rezava, e nossa, e pedia perdão, não sabia nem que estava pedindo perdão da boca para fora, assim, sabe? E eu trouxe isso porque é algo que eu jamais vou esquecer, assim, e que ele ainda me pedia assim, se ajoelha no chão e pede perdão e que isso tudo vai passar. Eu, tá bom, e ia lá, eu, Tatiana, e fazia isso, né? Mas de que adianta se nada eu modifiquei o meu interior, né? Isso não adianta de nada, porque a gente precisa sentir. E para a gente sentir isso, a gente precisa entender os nossos comportamentos, né? E para a gente entender os nossos comportamentos, a gente precisa olhar para eles sem disfarce, como ele trouxe ali, né? Honestamente. E se a gente for olhar honestamente para os nossos comportamentos, a gente vai ver que a gente é movido pelos nossos interesses pessoais. Então, é por isso que as obsessões elas ocorrem e estão aí o tempo inteiro. Porque muito pouco a gente é honesto com o que a gente sente, com o que a gente faz e com os outros, né? Então, eu trouxe esse exemplo porque me lembrou muito, assim, essa fala de que como a gente lê as coisas e tem aquilo ali como verdade, né? Sem entender o real sentido, né? Dos ensinamentos que a gente está recebendo. E a gente não é muito diferente de quem me falou isso, porque a gente também estuda e muito pouco a gente sente o que a gente está estudando, né? Jorge, quer falar alguma coisa desse slide? Eu posso passar. Eu quero sim. Eu queria fazer o pessoal entender por que a mudança de comportamento é que faz que uns perdoem e outros se modifiquem. Se você tem um espírito que ele está com a fixação de ideia de vingança, ou uma fixação de ideia de te prejudicar, e os movimentos que ele faz no mundo espiritual são com os afins, com espíritos também vingativos, de baixo teor, ele não tem nenhuma outra percepção. Quando o encarnado ele faz um aspecto moral diferente, ele vibra diferente, ele faz o bem, ele se transforma no bem, ele cria uma dualidade no obsessor, porque ele tem 2 parâmetros agora, em vez de 1. E ele vai ver uma outra possibilidade que ele não enxergava. Lembrar também que a obsessão ela tem a finalidade de fazer o encarnado ou o desencarnado evoluir. Não é por acaso que ela está ali. Então, quanto mais você se revoltar e descer a sua faixa vibratória, pior fica o estado. Porque a finalidade de que ela foi proposta por Deus, ela não é alcançada, ela é no sentido destrutivo. Por isso que essa modificação de comportamento, de ideias, de atos para o bem, para a caridade, para o amor ao próximo, para essa limpeza da nossa mente, tirar tudo que é ruim, não ficar com pensamentos negativos, inferiores, e substituí-los pelo do bem, faz com que esse próprio mecanismo se desfaça e você salvando o outro que você prejudicou, levando ele a ter socorro espiritual e a ter um outro tipo de mentalidade também, porque aí ele vai ver a dualidade da coisa, ele tem uma percepção não mais contraída, e sim uma visão mais ampliada do assunto. Ok, amiga, está maravilhoso. Vamos em frente aí. Obrigada, amigo. Alguém mais? Não? Posso passar? Na etapa encerrada, gente, depois eu preciso pegar uma água, que eu tô com a garganta seca. Na etapa encerrada, não foram expressivas as conquistas do companheiro. Depois tem uma pergunta para fazer em relação a isso, Jorge. Se não tombou em graves abismos, não assumiu a posição vertical que lhe compete, demorando-se na inclinada do perigo. Esperamos que saiba valorizar a nova concessão que recebe por acréscimo de misericórdia
e, acalmados alguns naturais anseios, aprenda a dar-se, a servir e a pensar nos outros. Essa parte ali, Jorge, que eu não entendi, se tu puderes me ajudar aí. Qual parte? Na A etapa etapa encerrada? não, tipo, na encarnação anterior não foram expressivas as conquistas do companheiro, né? Que é como se a gente fizesse um planejamento do que a gente vem fazer aqui e tal, de metas, né? E tudo mais, espirituais, claro, e a gente não se comprometesse com isso, né? É nesse sentido. É que assim, ó, Tá. ele encarnou e aí ele encontrou com a Áurea, que é a esposa dele. Uhum. E ele já mentiu para a Áurea, né? Que ele tinha, quando ele casou, ele já tinha tuberculose e ele não falou para ela. Verdade, Uhum. E aí ele foi parar no sanatório Sim. para tuberculose. E ele foi feita a operação espiritual nele. Né? Uhum. Foi feita uma operação do encarnado e uma operação a nível espiritual também, pelo Dr. Arnaldo Lustosa. Então, o que ela diz ali é o seguinte: nessa encerrada, né, até a operação, ele não fez nada de bom, mas continua ainda inclinado a fazer o mal. E aí ela espera Mesmo que a partir passando daí, por tudo que ele vem passando ali, né? e ela espera que daí para frente ele melhore, o que não acontece, né? Porque no final do livro ele volta a ter tuberculose, os obsessores voltam tudo, exatamente porque ele não aprendeu a dar, não servir e a pensar nos outros. Esse é o fim do nosso Argos. Obrigada, amiga. Eu não lembrava dessa parte do livro, é verdade, é o início do livro, na verdade, né? Pode passar, Cris. Eu acho que eu nunca passei tantos slides em uma aula, né, Jorge? Geralmente, quando eu dou aula, eu consigo passar 3 slides, eu acho. Mas vai chegar um momento aí que você vai ter que explicar muitas coisas. Acho que o próximo, Então, por isso que porque os dois outros, o assunto da aula está bem um pouco mais para frente, né? quando for Uhum. falar de dissitimia, distonia e E de de lei da atração, distonia, e tal, você vai sim, ficar muito mas que tempo. é muito, muito legal, né? Porque eu confesso que quando o espírito ele veio te explicar, eu acho que você está, não lembro as palavras que ele usou, mas querendo dizer, você está confundindo alguma coisa assim, e eu não tinha me dado conta da diferença entre distonia e disritmia. Para mim andavam juntas, né? Eu achei muito legal a explicação Ele dele falou para ti. assim: vamos mudar um pouco o seu pensamento. Isso. Opa, entendi o recado. Eu achei muito legal. Houve um novo, espontâneo silêncio que logo cedeu lugar a outras considerações preciosas. Pode passar, Cris. Lei de afinidade fluídica e lei de afinidade moral, né? Afinidade fluídica depende da constituição do organismo espiritual do médium, né? Na verdade, quando ele fala ali organismo espiritual do médium, é como se fosse o somatório de tudo isso que a gente viveu. O Jorge me ajuda nesse aí, tá? Por favor. O somatório de tudo isso que a gente viveu até Pode agora. falar que nem o amigo falou comigo: vamos mudar um pouco o seu pensamento? Ele está Isso. falando do perispírito, do corpo fluídico, por isso que é organismo espiritual, é o corpo fluídico, é o perispírito. Então, ele está dizendo ali que a afinidade fluídica depende muito do perispírito, do fluido que tem no perispírito do médium. Que Okay? é esse conjunto que a gente traz enfim, de tudo que fica gravado de todas as existências até hoje, né? E tem a afinidade moral, que há uma diferença, né? A obsessão ela se dá pela afinidade fluídica. Então, continua. Você quer pegar água? Quer que eu fale da afinidade moral? Você vai pegar com água? Eu quero assistir também, mas quero pegar água também. Quero ficar com sede. Não, mentira. 3 minutinhos Vai eu lá, já venho. pega água, que a gente espera, não tem problema.
Não vai rolar, fecharam já a porta, fiquei sem água. Você está no trabalho ainda? Tô, aham. Dê um golinho aqui, tá bom. Vai, amigo. Então tá. Gente, vocês lembram quando a gente estudou alienação mental? Eu falei para vocês no começo que primeiro fecha-se um circuito mental, depois fecha-se um circuito fluídico, né? Por isso que eu coloquei isso aí, é para vocês entenderem. Então, primeiro vai se fechar um circuito moral, que é você ter o mesmo pensamento. E o mesmo pensamento, ele vai viajar, vamos dizer assim, na mesma frequência. A onda ela vai se deslocar na mesma frequência de outra onda mental. Por isso que acontece. Aí, fechando esse circuito mental, que é de pensamento para pensamento, aí começa-se o processo de indução fluídica, onde o espírito encharca o perispírito do outro com o fluido correspondente. Mas primeiro vem a sugestão, é isso que ele está dizendo ali. Então, ela vai explicar agora por que o Argos, né, teve toda essa tuberculose, como se dá esse processo de que o espírito chega até ele e o prende. É muito legal essa parte, a Kátia vai explicar para vocês. Abre. Eu estava mutada aqui. Pode passar, Cris. Já falou desse todo, né, Jorge? Aí, ó. Os atos infelizes... Os atos infelizes, deliberadamente praticados em razão da força mental de que necessitam, destrói, forte isso, né? Destrói os tecidos sutis do perispírito. Olha só, gente. Os atos que a gente pratica em razão da força mental de que necessitam, né? A potência que é envolvida em todo esse tipo de... em todos os atos, né? Na verdade, a potência que a gente gasta, a gente utiliza para esse tipo de coisa, né? Destrói os tecidos sutis do perispírito, que, se ressentindo no desconcerto, deixarão matrizes na futura forma física. Matrizes, na verdade, que são espirituais, né, Jorge? E que se manifestam na forma física, né? Perfeito. Na qual se manifestarão as deficiências purificadoras e a queda do tom vibratório específico permitirá que os envolvidos no fato, no tempo e no espaço, próximos ou não, se vinculem pelo processo de uma sintonia automática de que não se furtarão. Aí estabelecem-se as enfermidades de qualquer porte. Gente, isso é muito incrível, né? Porque existe uma inteligência muito absurda, né? Porque lembra que a gente conversava que no início das aulas, eu acho, de obsessão, que a gente conversava que a obsessão ela se dava justamente porque a gente emitia o mesmo tipo de sentimento e de comportamento, né? E aí agora ele traz uma nova informação, né? Além dessa matriz que é causada ali no nosso perispírito, né? Na qual se manifestarão as deficiências purificadoras e a queda do tom vibratório específico, que permitirá que os envolvidos no fato, no tempo e no espaço, independente de onde estiverem, eles se vinculem, né? Justamente por causa dessa sintonia. Então... Oi? Então, alguém quer falar alguma coisa? Então, por mais que a gente, independente de onde a gente esteja, e independente do que a gente vem fazendo e sentindo e falando e agindo, enfim, tudo mais, existem essas matrizes que foram criadas justamente por causa desses comportamentos, né? De toda essa rebeldia que a gente teve. Então, é um outro ponto aí que, sim, a gente vai ter que resolver tudo que a gente fez e isso a gente já sabia. Mas agora ele explica o porquê, né? Porque
por mais que eu não esteja naquele momento sentindo e falando e agindo dessa determinada forma, aquilo ali ainda está dentro de mim. É como se ficasse um machucado ali e eu precisasse curar. Então, independente de onde eu esteja, ou, enfim, do que eu esteja fazendo, esteja dentro de uma casa espírita, não enfim, independente disso, de tempo e de espaço, eu vou precisar refazer isso, porque isso me causou é como se fosse um buraco e muito profundo, né? E eu preciso refazer isso, porque para eu ter, eu preciso que o meu corpo fluídico ele esteja, né? Enfim, é o que a gente quer que ele seja o mais fluídico possível, né? Então, para isso eu vou ter que desfazer tudo isso, né? E como que eu vou desfazer tudo isso, todos esses comportamentos, se eu não estiver aqui encarnada? Eu não tenho como, né? Então, eu achei muito maravilhoso isso, no sentido de que a gente tinha estudado que era sentimentos, pensamentos, enfim, atitudes, mas também é como se ficasse um vazio ali, ou algo que precisasse se conectar naquela matriz ali, naquele buraco mesmo que ficou no nosso perispírito e a gente tivesse que resolver. Então, isso nos acompanha, né? Então, por isso que às vezes a gente não entende doenças psíquicas muito graves, obsessões muito fortes, né? Mas aí ele trouxe a explicação, e claro que isso não é só com doenças psíquicas, doenças físicas também, que é o caso do nosso enfermo do livro, o Argos, né? Por comportamentos que ele teve, como ele traz ali atos infelizes que ele teve, deixaram essas matrizes aí no perispírito dele. Então, agora ele veio com a doença, nesse caso, a tuberculose, né? E ele traz ali também a queda do tom vibratório, né? Por conta disso. Oi? Alguém falou? Eu tô ouvindo voz, gente? Ah, ninguém falou, nega. É como se alguém tivesse aberto o microfone 2 vezes. Tati, Ó, tá ouvindo? Ah, tô não, ouvindo, tem agora um fui eu que barulhinho falei. sim, Tati. Tati, Até perdi meu raciocínio. Desculpa. vamos lá. Ô, Cris, volta lá no slide anterior. Gente, essa aula é muito legal, viu? Se todo mundo compreendesse isso. Veja, ele diz ali, ó, primeiro existe uma afinidade fluídica e uma afinidade moral, ok? A moral, nesse caso, foi a culpa. O Argos, ele apunhalou o mesmo espírito 2 vezes em 2 encarnações seguidas pelas costas. E esse ato deliberado, essa força mental, essa contração de consciência que ele teve para fazer esse ato, gerou uma úlcera no seu perispírito, uma matriz perispiritual. E o tom vibratório dele cai, porque quando chega a hora, né, no momento que ele está encarnado, chega a hora de reparação, né, aquela culpa se instala, aí o tom vibratório dele cai. Nesse cair, ele se vincula ao obsessor, ao cobrador, ao espírito que ele se prejudicou, esteja o espírito onde estiver, esteja ele onde estiver, encarnado ou não, longe ou perto, o espírito vem até ele. Por causa da força, da sintonia vibratória da culpa e da matriz perispiritual que pede reparação. Por isso que os casos dessas doenças kármicas, dessas doenças simulacros, dessas neuroses, dessas psicoses, elas não são fáceis de se resolver. É paciência, perseverança, muita prece, muita evangelização, senão não consegue. Todos nós estamos inseridos nesse processo. Alguns ainda não chegou o momento, né? A próxima, Cris. Quando o espírito chega para cobrar, aí se estabelecem as enfermidades, porque chegou o momento do espírito encarnado reparar aquela situação. Por isso que a Joana,
de Ângela, nos slides anteriores, ela está dizendo, ó, ele precisa mudar o comportamento, ele precisa mudar o comportamento, ele precisa mudar a mente, ele precisa agir de forma diferente. E o Argos não agiu. Lembra, semana passada eu falei, contando a história do final, que quando ela diz que o Argos piorou pela segunda vez, ficou muito mal, e o Manuel Filomeno de Miranda correu até ela e falou, Joana, é Veneranda, ele chama ela, Veneranda, ele está muito mal, vamos ajudá-lo? Ela falou, não, a ajuda já chegou. E o Manuel fica assim, né? E chegou como? Quem o ajudou? Ele mesmo se ajudou. Aí ele falou como? Ela falou, quem desce ao pântano, né? Quem desce à faixa vibratória, tem que conviver com a fauna e a flora ali existente. Quando você desce a faixa vibratória, através do seu pensamento, da corrente mental, você tem que conviver com os espíritos daquela faixa vibratória. É lei. Você cria uma afinidade vibratória. Consequentemente, depois você vai criar uma afinidade fluídica e você vai receber os fluidos. Os fluidos vão obnubilar a tua área de discernimento, de inteligência, de ver a realidade e vai... Aí eu não vou falar mais, porque são os próximos slides. E no caso de um Alzheimer, né, como ele trouxe ali as neurodegenerativas, de um Parkinson, isso é irreversível, né? E é justamente o que ele, né? E o que ele tinha trazido da desorganização física, porque esse tipo de doença, existem uma série de exames e tu consegue detectar por imagens e tudo mais, né? Então, como é verdade o que ele trouxe, porque isso causa, sim, uma desordem psíquica, mas física na nossa estrutura. Isso eu achei muito incrível. E tudo se explicou daí, né? Eu achei muito legal. Ô, Tati, Oi? só fazer um comentário, porque ali quando tu fala em irreversível, né? Só que até ser irreversível, já havia um comportamento, né? Porque nada se instala assim. Então, e a palestra do Jorge ainda essa semana lá no Seara, né, sobre o comportamento, sobre esses hábitos mentais que a gente resiste tanto em perpetuar, né? Parece que a gente tem essa necessidade de fazer sempre as mesmas coisas, e é tudo muito sério, porque a gente com essa mania de separar o corpo e mente e pensamento da doença, a gente, na verdade, vai trabalhando, vai cavando cada vez mais esse buraco, né? Que a gente mesmo vai ficar ali no sofrimento. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer é esse como tratar. Porque o que a gente faz normalmente? A doença se apresenta e a gente toma um medicamento. Tratando o quê? Tratando o efeito, né? E não a causa, como a gente deveria fazer. Então, por isso que tudo se perpetua, né? Por isso que existe tanto sofrimento, porque a inércia, esse congelamento mental, essa falta de vontade que a gente tem, mantém a gente nesse mesmo pensamento. E a cura verdadeira acontece a partir da mudança de comportamento, ou seja, do autoconhecimento verdadeiro, né? Do ver-se com verdade. Do contrário, a gente só se ilude e vai fazendo com que doenças novas apareçam e o sofrimento cresça, né? Porque é o que acontece com a gente aqui. Tem uma pessoa que é bem próxima de mim, Cris, tudo isso que tu estava falando, eu estava lembrando da situação, porque que a mãe dela tá com Alzheimer. E ela fala umas coisas assim, na verdade, elas acham que é Alzheimer, né? Mas é porque ela tá falando umas coisas sem sentido, assim, e tal, e enfim. É bem comportamento de quem tá sendo obsidiado mesmo, né? E eu conversando com essa pessoa, conversa vai, conversa vem e tal, sobre a situação. Aí eu falei, provavelmente ela carrega uma culpa muito grande. Já parou para
para perceber se a tua mãe carrega alguma culpa muito grande dela. Nossa, sim, eu tenho certeza que a minha mãe já foi abusada, certeza absoluta, e ela carrega isso. Ela nunca dividiu com a gente e tal, mas nos comportamentos dela e nas coisas que ela fala, ela carrega como se fosse uma culpa, que ela passou por isso e ela carrega uma culpa muito grande por isso ter acontecido com ela, como se ela fosse, né, isso aconteceu comigo porque eu sou culpada. Então, é dela com ela mesma e dela com esse espírito, na verdade, né? Então, quando tu estava falando disso, assim, eu visualizei bem a situação, assim, porque está se instalando ali o processo, na verdade, já vem se instalando há muito tempo, né? Mas está se solidificando ali o processo obsessivo e, claro, a queda do tom vibratório já devia ter acontecido já há muito tempo. E agora, para se desinstalar isso é muito difícil, né? E é algo que tem que passar, porque, mais uma vez, escolheu, e a gente faz isso, né? Porque isso pode acontecer com a gente daqui a algum tempo, e simplesmente porque tinha que acontecer, claro, né? Para que a gente pudesse refazer isso, mas também porque a gente escolhe não evoluir, né? Então, como o Jorge falou muito bem, a gente não tá salvo disso, né? Ainda podem Sim, acontecer outras coisas com a gente. desculpa, e o Alzheimer, assim, né, a necessidade do esquecimento, né, porque se existe uma culpa, existe uma vontade muito grande de não ver essa culpa, né, de esquecer tudo isso, e aí vem uma doença que faz com que a tua memória suma, né, é tudo muito, muito interessante. Ô, Tati, eu vou falar porque eu não percebi, é 9h02 já. Eu percebi. Percebeu? Não, eu estava aqui, nem vi a hora passar. Eu Então, percebi. beleza. Pois é, gente. Alguém quer fazer o encerramento? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre que a gente vai finalizar. Não? Então tá. Alguém quer fazer o encerramento? Deixa minha câmera aqui também. Vamos, gente. Posso fazer? Tá bom. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao amor divino do grande Pai, agradecer por esses ensinamentos, pela equipe espiritual que nos acompanha, pelos mentores desse curso, e juntos oremos a oração do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. E assim encerramos mais um estudo dessa noite. Obrigada e até a próxima.